Eu sou Carmen Corato, sou pesquisadora em relações étnico-raciais no Brasil, ativista no combate ao racismo e faço parte do coletivo de mulheres negras e afro-indígenas Assimbagaba. Fui convidada pela Rede Nami para trabalhar o tema solidão da mulher negra. E vejo que eu preciso, antes de trazer o tema necessariamente da solidão da mulher negra como um conceito, buscar compreender um pouco a história do Brasil. Se existe um padrão de beleza que coloca para a mulher branca, a mulher bonita, a mulher que tem a perspectiva de casamento, e a mulher negra, a mulher que é para trabalhar, não é para casar, a gente precisa entender qual é essa construção social. A gente vive num país que tem um pouco mais de 500 anos de história reconhecida pela modernidade. Os europeus, ali em busca das navegações, saem para descobrir novos territórios para comercializar, e um dos lugares que eles encontraram foi o Brasil, que nem era chamado de Brasil. E aí a gente já percebe de um encontro hierárquico de raças. Europeus, que se auto-identificavam como uma raça superior, e os povos tradicionais, que a gente também chama de povos indígenas. Os europeus, ao se auto-identificar como raças superiores, eles tratam de uma forma a subordinar aquela cultura. E diante disso, começa a se construir um ideal de uma raça dita superior e o ideal de uma raça dita inferior. Na medida que essa escravização dos povos indígenas passa a não corresponder aos interesses europeus, eles fazem um processo de sequestro dos povos de África. E o que justifica, do ponto de vista ideopolítico, ideológico, escravizar não só a população indígena, como a população negra africana? Essa dita inferioridade. O que é a solidão da mulher negra? É estar só nesse mundo. E esse estar só não é uma escolha individual, consciente. Olha, eu sou uma mulher que tem a minha autonomia financeira, uma elaboração afetiva, amorosa, tranquila e quero ficar só. É uma imposição. Principalmente ali, na passagem da adolescência para a juventude, a gente começa a sentir alguma expressão da solidão da mulher negra. Vou contar uma experiência pessoal. Quando eu tinha ali meus 17 anos, saí com as minhas amigas, uma parte das minhas amigas eram brancas, a maioria negras. As primeiras colegas que eram paqueradas eram as mulheres brancas. E a gente sempre percebia isso, a gente não entendia o que era, mas a gente já sabia que quando a gente fosse para algum lugar, seriam as mulheres brancas que primeiro iriam arranjar alguém para ficar. Com o tempo, a gente começa a perceber que esse preterimento, ele não fica na adolescência, né, para a juventude, ele vai se estendendo. Não tem uma lei que proíbe mulheres negras não podem amar, mas na medida que nós somos tratadas como mulheres extremamente fortes, então para você ser forte, você não pode ser sensível. E essa sensibilidade passa pelo todo o campo afetivo. O campo afetivo, ele passa por questões emocionais, tristeza, alegria, ansiedade, tranquilidade. E para nós mulheres negras, nós somos tolhidas de determinadas emoções, como por exemplo, expressar que a gente ama. Quando eu falo para minha tia que eu amo ela, ela não consegue me responder, porque lidar com as emoções para ela é muito difícil. A solidão da mulher negra necessariamente tem a ver com lidar com a tristeza. Daí poderia falar, isso é um grande problema para a humanidade? Nós somos indivíduos que precisamos de laços afetivos para sobreviver. Eu entendo como um grande problema porque se o afeto é uma dimensão humana, na medida que uma parte da humanidade não acessa esse afeto, né, e eu estou dizendo no campo amoroso, para mim é um problema. E por que isso não aparece como um problema? Porque a forma de conceber os problemas na sociedade que a gente vive é uma compreensão racista, ou seja, está preocupada com a afetividade da pessoa branca, né? Dos homens brancos, daí tem um topo, os homens brancos em primeiro lugar, as mulheres brancas, os homens negros e as mulheres negras pelo final. E é por isso que a solidão da mulher negra acaba sendo um tema muito complexo, porém não é debatido. As pessoas brancas, elas, ao longo da graduação e doutorado, elas namoram várias vezes, casam, têm filhos, separam, casam de novo. Então, assim, por que a gente não consegue? Né? E se a gente vai para um campo de que a gente não dá conta, a gente está indo para o campo da animalização da população negra, de que os sentimentos humanos não são para nós. E são. Diante dessa construção social no Brasil, né, da não permissão às emoções, a gente precisa construir o nosso estar só de uma forma saudável. Não posso depositar o meu estar bem no outro. Então não é minha mãe que vai me permitir estar bem, não é meu irmão,
não é meu companheiro. Eu preciso construir formas de estar bem. E como que eu vou estar bem? Lidando com as questões que são minhas. Sejam elas de cunho emocional, de cunho psicológico. É um processo muito dolorido pra gente, porque a gente fica muitos anos sem lidar com as emoções e quando a gente vai lidar com as emoções na vida adulta, tem muitas feridas que a gente precisa curar. A gente precisa criar mecanismos de combate a todas essas violências. A gente vive numa sociedade que é racista, sexista e que todas as relações passam por aí. Então, se a gente quer construir uma outra forma de se relacionar, a gente precisa criticar toda essa forma de organização. É fácil? Não. Não é fácil, mas a gente precisa começar a partir da gente. Eu faço psicoterapia e faço terapia holística, tenho acompanhamento há muitos anos. E uma das coisas que a minha psicóloga vem trabalhando comigo é: por que é tão ruim você estar sozinha? Para cada uma de nós, o que é estar sozinha? A gente precisa entrar em contato com aquilo que a gente deseja e não necessariamente com o que a sociedade espera da gente. Falar da solidão da mulher negra, no meu entendimento, não é só você pensar em ter um casamento saudável. Lógico que isso é importantíssimo, mas é pensar a reorganização da sociedade que tem na supremacia branca o topo da hierarquia, né? Porque enquanto houver hierarquias raciais, nós, mulheres negras, estaremos bloqueadas à felicidade. É a mulher negra que sustenta a sociedade, né? São as mulheres negras que criam os seus filhos e mais que criar os nossos filhos, a gente acaba criando filhos da branquidade, né? Porque as babás, em sua maioria, são negras. Então eu vejo um potencial transformador em nós que eu acho que a gente precisa ir cada vez mais tendo conhecimento para mudar. Se a gente estiver bem, a gente tem condições de transformar essa sociedade. Gostaria de saber o que vocês acharam, se vocês já tiveram contato com esse conteúdo antes. Se não teve, o que vocês perceberam? Então deixe os comentários de vocês e convidar a fazer um desenho com caneta Bic. O tema é necessariamente a solidão das mulheres negras. Então aquilo que você queira desenhar, desenhe, poste nas redes sociais, marque a Rede Nami, escrevam, curtam, dão like, comente, que isso vai ajudar bastante a gente a divulgar os trabalhos.